li um texto publicado na Folha de São Paulo do ouvidor da Polícia Militar aqui de São Paulo, dizendo que esse pacote de Sérgio Moro de combate ao crime, ele não traz nenhuma especificação, por exemplo, de curso, a gente falava de direitos humanos, né, de ensinar policiais sobre direitos humanos, de dar de certa forma, indicar ou trabalhar questões raciais e sociais com policiais. A academia não traz essa discussão, esse debate, quando se fala em formação de policiais. Queria que vocês falassem um pouco sobre essa questão. Olha, uma questão assim, ele é ouvidor das polícias, não da Polícia Militar. Né? Sim, desculpa. O pacote proposto para o Sérgio Moro é um pacote de leis. As questões de segurança pública envolvem outras tantas questões, uma delas, naturalmente, é o preparo das polícias. O preparo das polícias, de maneira geral, é bastante desigual no país. Nós temos um preparo, que é um dos mais intensos do mundo, na PM São Paulo, que é feito em 2 anos. E temos uma grande carga horária justamente nessas questões de minorias, as questões raciais, as questões de homofobia, tudo isso é discutido claramente nos primeiros cursos de treinamento. E se procura depois exigir isso no dia a dia dos policiais. É muito fácil a gente ir pelo preconceito. E o próprio Mariano é muito preconceituoso nessas colocações que faz sobre a polícia. Ele está falando sobre a Polícia de São Paulo, mas ele desconhece. Ele fala de estatísticas que ele cria, muitas vezes não vai checar, né? Que a polícia só investiga 3% das mortes cometidas por seus policiais, o que não é verdade. O fato é que em São Paulo há uma preparação bastante adequada. Um economista de muito renome no país, tem uma coluna na Folha de São Paulo, Samuel Pessoa, ele diz que quem mais salva pobres e pretos, jovens de periferia, no Brasil, é a Polícia Militar de São Paulo. Sim, mas existem dados que mostram, por exemplo, a ouvidoria mesmo analisou 639 ocorrências de intervenção policial, sim, que resultaram na morte de 756 civis, isso em 2017, por exemplo. 99% das vítimas eram pobres, 65% negras, com até 24 anos. Então, indica que essa letalidade policial ela não é aleatória. E quando a gente fala em formação de policiais, isso devia estar em debate nessa formação também. Mas isso é debatido. A questão é que os que morrem nos homicídios de periferia têm basicamente essa mesma configuração. Por quê? São essas pessoas, não é porque estão na periferia, mas infelizmente são essas pessoas que são mais vitimizadas. Entre assaltos, onde é que se mata mais? Justamente na periferia. Onde é que se rouba mais? É na periferia, pobre assaltando pobre, matando pobre. Por isso o perfil é muito parecido. Se, infelizmente, por falta de oportunidade, tantas questões, pessoas estão armadas e vão para o assalto, vão para o enfrentamento com a polícia, acabam sofrendo letalidade que acontece. O problema é que todos esses casos de morte e confronto, é bom que se diga, todos eles são alvo de inquérito feito pela Polícia Civil, pelo Departamento de Homicídio da Polícia Civil. Todos esses vão parar na mão de um promotor, que vai examinar as provas e vai denunciar ou não, se não houver evidência da morte indevida praticada por um policial. Então, tem-se a impressão que pode se matar à vontade. A quantidade de mortes é excessiva, vem diminuindo, há uma política no atual comandante da PM, vem reduzindo isso. Nem se compara às mortes que acontecem no Rio de Janeiro, que são 3 vezes maior que em São Paulo. Mas quando a gente fala em inquérito, o índice de resolução desses inquéritos é baixíssimo, né? Não é baixo. O índice, na verdade, ele chega a mais de 50% de esclarecimentos de homicídio aqui no estado de São Paulo. Né? Principalmente os casos que há policiais envolvidos. Praticamente todos eles são esclarecidos e são remetidos para o Ministério Público. Sim. E o Ministério Público vai denunciar ou não. Havendo culpa, denuncia. Sim. Então, não é uma ação violenta completamente descontrolada. Como se pode matar à vontade que nada vai acontecer. Não é bem assim que acontece. Sim. Vamos botar... É justamente por isso que o pecado, né, quando o senhor coloca a questão do despreparo do Moro, quando ele está voltado para a questão da legislação, que eu falei há pouco, que assim, eu não reconheço nele autoridade para lidar com essa questão. Que ele sempre lidou com outra questão, da mesma forma como eu não me via preparado numa questão como essa. Então... O que acontece? Com essa visão
que ele tem, por exemplo, de querer, se a polícia ela já é violenta, né? E ele querer tornar a polícia, vamos dizer assim, tolerar uma polícia mais violenta ainda, certo? Levando em consideração, inclusive, esse dado do despreparo diferente das polícias em nível nacional, quer dizer, me parece uma proposta um tanto quanto inconsequente, né? É porque esse ponto crítico que a gente discutia desse pacote, por exemplo, é realmente que amplia a legítima defesa, o que pode aumentar a letalidade policial. É como você dá um aval para a polícia matar. O problema da letalidade policial é basicamente treinamento e qualidade da gestão das polícias. Mas é cobrança também. Você precisa cobrar do policial que ali numa operação acabou atingindo uma vítima. Cobrar, tem a questão de não mexer na cena do crime, que é discutível, tem a questão de saber, da Polícia Civil investigar o que é questionável também. Então, tem uma série de questões que precisam ser analisadas. E não apenas falar sobre legítima defesa. Eu vejo o seguinte, aqui em São Paulo foi tomado um conjunto de medidas justamente para buscar, até demonstrar que a polícia está interessada em fazer a investigação o mais clara possível. Uma das medidas, por exemplo, que você não vai ver no Rio de Janeiro, dos demais estados, quando há tiroteio, um policial não pode socorrer a vítima do tiro dado pelo policial. Ele não pode. Chegou morto no hospital. Ele desfez a cena do crime. Isso não pode acontecer. Então, atirou, quem vai socorrer, se efetivamente estiver vivo, é a ambulância. Sim. É ela que compete em transportar feridos graves. Uma outra questão, quem faz o inquérito necessariamente é o DHPP. Sim. Né? E mais, a perícia vai imediatamente. Em toda morte em confronto, é obrigatório aí um oficial da PM, de preferência a corregedoria, eles vão em cerca de 60% dos homicídios no estado inteiro, é obrigado aí um delegado, um perito, ou seja, o conjunto de medidas que são tomadas são medidas bastante severas em relação a isso. Sim. O que acontece no Rio de Janeiro? Tivemos um tiroteio recente, sim, socorreu todas as vítimas do tiroteio e todos chegaram mortos. Quer dizer, eles já estavam mortos. Quem tomou 2 tiros na cabeça não tem como ser socorrido, né? Então, desfizeram, isso é ilegal, desfizeram uma cena de crime. E tudo bem. Aí você está incentivando a violência policial. O treinamento do Rio de Janeiro é precário. Sim. Aqui em São Paulo é um treinamento mais longo, um dos mais longos do mundo. Então você começa a ter diferença. Isso não retira o fato de que a sociedade e todos os canais, e a polícia é muito vigiada no país, você tem a ouvidoria, você tem a corregedoria, você tem os canais de acesso, tem a internet, tem o Ministério Público. Então, todos os canais, a sociedade precisa se manifestar de qualquer maneira contra a violência policial. Eu vou botar nessa conversa o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eles divulgam todo ano um anuário que tem a finalidade de reunir informações e dados sobre criminalidade e sistema prisional e analisam também a qualidade dos gastos públicos nessa área. No início desse mês, o Fórum deixou de ter representação no Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O presidente do Fórum pediu exoneração do Conselho pouco depois de Moro revogar a nomeação de Ilona Zabó para o mesmo órgão. Bom, a gente conversa agora com Davi Marques, que é cientista social, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Oi, Davi. Davi, a gente está aqui discutindo um pouco sobre essa discussão em relação a políticas públicas, a segurança pública que temos hoje. Então, a questão do porte de armas, a questão do pacote anti-Moro. Eu queria que você dissesse se é um debate de qualidade o que existe no país hoje em relação à segurança pública. Olá, boa tarde a todos. A gente tem um debate, ele é feito de uma forma bastante ideológica atualmente, né, na nossa visão. Existe a predominância de muito discurso populista nessa área, então predomina a visão de que você precisa de uma política de segurança pública de força, baseada no uso da força estatal para que você possa controlar o crime e a violência no país. O que a gente vem defendendo é que o debate, a discussão sobre segurança pública em nível nacional, ela seja feita sobre políticas públicas com base em evidência científica, né? Então, eu acho que a trajetória do Fórum mostra um pouco isso quando o Fórum torna-se a única agência em nível nacional a produzir estatísticas sobre problemas de segurança pública, sobre violência.
Então, o governo federal tem tentado desenvolver algumas ferramentas para conseguir monitorar os fenômenos da violência, mas só muito recentemente lançou um portal do Cinesp, né, que disponibiliza um pouco mais de informações. Então a gente vem tentando apostar na estratégia aí da transparência, da produção de informações, para que você possa de fato monitorar as políticas que são implementadas e avaliá-las, para dizer se o que está sendo feito funciona ou não funciona, né? Então eu acho que vocês mencionaram já a discussão do pacote chamado pacote anticrime do ministro da Justiça, né? E nós temos verificado, a partir da leitura do projeto, que ele é bem pouco baseado em evidências, né? Então, ele tem o principal aspecto dele discute doutrina jurídica, né? Que eu acho que tem bastante a ver com a formação do ministro, mas ele está muito pouco ancorado em experiência concreta, né? Menciona muito pouco, por exemplo, com relação às polícias militares, às polícias civis, né? Então ele está quase que totalmente focado ali em legislação penal e processual penal. Então, o principal projeto da gestão federal com relação à segurança pública, ele está baseado apenas nesse aspecto, e não está discutindo, por exemplo, como que a gente vai construir uma governança nesse sistema de segurança pública, como a gente vai coordenar as ações do governo federal com os estados, por exemplo. Não menciona o Plano Nacional de Segurança Pública, que foi aprovado em 2018, e também o SUSP, né, que foi aprovado no mesmo ano. Então, são discussões importantes que não têm sido alvo da devida atenção, né? Então, a gente acaba discutindo muito as questões que são menos estratégicas e acaba deixando o mais importante passar, na nossa visão. Sim. Nesses anos de anuário que vocês estudaram esses dados, é possível apontar ou elencar, pelo menos, quem são os inimigos da segurança pública, no que é preciso focar? Uhum. Eu acho que a gente tem aspectos muito preocupantes quando a gente fala, por exemplo, de acho que o primeiro aspecto é esse que eu mencionei, a falta de articulação, a falta de coordenação entre as instituições. Em muitos estados a gente tem um clima de desconfiança muito grande entre polícia militar e polícia civil, entre Ministério Público e polícia civil e assim por diante. Problemas muito graves como o crime organizado, por exemplo. É um problema hoje que não diz respeito ao estado A ou estado B, é um problema nacional, o que demanda necessariamente que você tenha uma articulação mais ampla para enfrentar o problema, né? Então, é preciso que o governo federal tome, então, a dianteira nesse processo, articule os estados, tenha um diagnóstico preciso do problema para que você possa enfrentar com inteligência, né? E aí, a gente pode mencionar também o problema da inteligência e da investigação. Nós temos um sistema que ele é extremamente ineficiente nesse aspecto. Então, hoje, a investigação no país ela é extremamente burocratizada. Então, você tem uma polícia civil bastante sucateadas, então com efetivos muito pequenos e quase que totalmente voltadas para atuar como um cartório, produzindo boletins de ocorrência. Você tem muito poucos agentes, por exemplo, dedicados à investigação. Treinamento também bastante incipiente em alguns estados. Então, você tem toda uma situação, um diagnóstico de que com os recursos que a gente tem, principalmente os recursos humanos, daria para fazer mais. A gente precisaria organizar um pouco melhor, coordenar um pouco melhor essas ações. Sim. Davi, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom para Todos. Até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. A gente, então, já falou sobre alguns pontos, criticamos alguns pontos, apontamos algumas questões. Quando a gente fala em solução agora, o que seria eficiente a gente estar discutindo? Para onde a gente precisa caminhar quando o debate é em torno de segurança pública? Difícil, né? Difícil, né? Quem tem que tirar a carta da manga num momento como esse. Mas eu acho que havia ensaios nesse sentido, tá? Em nome de outras coisas, esses ensaios foram quando você lida com a questão do desarmamento, quando você lida com a questão da humanização das polícias, Sim. Quando você lida com a questão da presença do Estado na questão da infância, certo? Você já está inibindo uma primeira parte, né? Logicamente que há uma questão
objetiva maior, que é a questão mais imediata, né? A coisa está acontecendo agora entendeu? Mas assim, a droga não cai do céu, como o menino contou no rap, agora não tem aeroporto na periferia, certo? A droga não cai do céu, a arma não cai do céu. Então tem alguns fatores que eles precisam ser atacados em caráter preliminar, né? Do ponto de vista objetivo vamos dizer assim, da contenção e repressão propriamente dita. A outra questão, que é a questão primária, elementar, que é a presença do Estado noutros campos da sociedade, né? Na formação, certo? Agora, se a gente não superar, pelo menos, não tiver esse começo de conversa, certo? A gente vai continuar discutindo. No próximo governo, nós vamos estar mergulhados na mesma situação. Sim. Porque assim, já se provou que só prender não resolve, já se provou que só matar não resolve, tá? E que tornar a polícia mais violenta, certo? Também não vai ser a questão. Eu acho que são questões que têm que andar juntas, sim, certo? Agora, essas questões têm preços, certo? Que, infelizmente, a sociedade brasileira não teve oportunidade de discutir, certo? E a nossa classe média e a nossa classe alta não está muito interessada nisso. Ela está muito mais preocupada em acreditar na crença de que, se ela se armar, está resolvido o problema. Sim. Então, Zé Vicente? Olha, eu sou mais objetivo. Eu visitei polícia da França, da Inglaterra, meia dúzia de polícia dos Estados Unidos. Trabalhei com uma polícia na África do Sul. E nesses locais, você não tem Secretaria da Segurança Pública. Quando a gente fala segurança pública, você coloca a polícia mais um monte de coisa. Precisa tratar do jovem? Claro, precisa de política para o jovem, mas não por causa da segurança pública. Eles precisam disso. Então nós vamos levar saúde, educação, moradia decente para o Capão Redondo, não é porque eles não se tornem violentos, porque eles são cidadãos que merecem isso como todos os demais. Sim. Isso pode ter um efeito subsidiário de lá na frente melhorar a segurança, mas essa não é a questão. Eu lembro de ter uma grande cidade que um dia a polícia parou uma greve que não tinha acontecido nem antes, não aconteceu depois também. Então, nesse dia, invadiram 100 estabelecimentos comerciais, restaurantes, hotéis, etc. Assaltaram 6 bancos, provocaram 20 incêndios criminosos e mataram um policial. Isso aconteceu em Montreal. Recife, o estado de Pernambuco vinha bem no panorama ruim do Nordeste, chegou a 3.200 homicídios em 2013. De repente, porque o governador, desastradamente, deu um aumento maior para os oficiais e menor para os soldados e sargentos, sim, os policiais não pararam em greve, mas fizeram olho de vidro para o que estava acontecendo nas ruas. Deram uma brecada no ímpeto que ele tinha de parar pessoas, veículos, etc. Os homicídios pularam de 3.200 para 5.427, praticamente em espaço de 2 anos. Quando a polícia para, desanda tudo. Então esquece o crime organizado, esquece todas as demais ações sociais. Pernambuco tinha um projeto, Pacto pela Vida, com 128 ações. Bastou a polícia cruzar os braços que desmontou tudo. O fato é o seguinte, o que controla crime, basicamente, qualquer sociedade, chama-se polícia. É assim em Nova York, Los Angeles, Londres, Paris, Buenos Aires. Então, quando se tira muito discurso dessa questão, começa a se investir em áreas que não se sabe quando darão resultados. O fato é que, aqui no estado de São Paulo, houve uma queda de cerca de 80% de homicídios, que é a principal violência, o principal termômetro. O Capão Redondo chegou a ter 170 homicídios em 1998, década de 90, e chegou a menos de 30 em 1997. E não foi PCC não, que tem pesquisa mostrando que não foi isso. Até porque aconteceu também no bairro de Pinheiros, Vila Mariana e na área dos Jardins. Porque a polícia organizou melhor, preparou melhor, tem um dos maiores aparatos tecnológicos do mundo, tem uma gestão bastante eficiente. Para chegar a coronel tem que fazer um mestrado, doutorado de ciências policiais. Então, quando se dá mais capacidade de resposta para a polícia, é aí que está a questão, eficiência de resposta. E como se dá eficiência? Investindo? Basicamente, é treinamento, não é tanto dinheiro assim. São Paulo gasta muito mais que os outros estados em inteligência, mas a proporção de quanto se gasta por habitante é menor do que o Rio de Janeiro, 1/3 do Rio de Janeiro, por exemplo. Se gasta muito mais, se gasta mal.
o nosso amigo aí do Fórum Brasileiro de Segurança fala que as polícias civis têm poucos efetivos. Não é verdade. Polícia de investigação nos Estados Unidos, na Europa... Ele fala que pode fazer mais com pode fazer mais com o que tem. Né? O Rio de Janeiro tem proporcionalmente 20% mais PM do que São Paulo. Brasília tem 3 vezes mais policiais que São Paulo, proporcionalmente à população. E o resultado é o dobro de violência. Sim. Então, é necessário fazer uma governança melhor, a palavra da moda. Já foi empoderar, agora é governança. Né? De fazer mais resultados, mais eficiência. E não tem escapatória. Isso se faz com treinamento, com tecnologia e gestão. Sim. Ou seja, ver se as pessoas estão cumprindo metas. Sim. Se estão entusiasmadas com as metas. Quando os resultados aparecem, o que nós temos é menos violência em qualquer localidade. Isso acontece em São Paulo, acontece em Santa Catarina, acontece, pouca gente sabe disso, no Mato Grosso do Sul. Tem a melhor polícia civil do Brasil, porque adotaram o mecanismo de eficiência na Polícia Civil. Zé Vicente, Armando, quero agradecer muito a presença de vocês hoje. Foi um debate super importante da gente fazer. Muito obrigada pela presença. Bom, muito obrigado. Nós que agradecemos, né? Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto. Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.